Olá a todos, eu sou o professor Wallace, graduado em Ciências Sociais pela UEL, com mestrado em Educação também pela UEL e doutorando em Ciência da Informação pela USP. Hoje estou aqui com vocês para um bate-papo informal, uma reflexão, temperando um pouquinho o paçoca com cebola, para que nós possamos pensar algumas coisas que têm acontecido nos últimos meses, nos últimos dias do nosso país. Nós estamos iniciando tardiamente uma campanha de vacinação, aliás, uma campanha totalmente desorganizada, totalmente fora dos padrões normais da saúde pública, para aquilo que nós já conhecemos efetivamente dentro da saúde pública como o SUS, e uma campanha muito importante. Não é uma campanha de vacinação, é uma campanha pela vida. E não se espantem, porque nós teremos muitas outras pandemias chegando. Essa não foi, lembrando que nós tivemos uma sequência de H1N1 aí no início do século. Essa não foi a última, não será, e nós teremos mais outras, porque nós estamos tratando o nosso mundo da pior maneira que ele já foi tratado. E negar isso é terrível. Bom, vocês têm visto que algumas classes tentaram furar a vacina. O STF, advogados e outras classes. E vocês têm visto também pelo noticiário que pessoas em cargos comissionados também tentaram e furaram a vacina. Essas pessoas são criminosas. Essas pessoas não merecem o nosso respeito e não merecem a nossa compaixão. Nós temos mais de 220 mil mortos nesse país pela falta de gestão, pela incoerência, pelo absurdo dos negacionistas à ciência, pelo absurdo dos negacionistas aos serviços públicos, ao Estado e a tudo aquilo que você tem direito. Então, se você é de fato um cidadão de bem, se você fica indignado com as injustiças, indignado com a corrupção, indignado com os privilégios, se você fica indignado com as mortes, se você fica indignado com aquele que fura a fila no banco, que parece uma coisa pequena, ou que fura a vaga do idoso quando ele é jovem, ou do deficiente quando ele é saudável, está na hora de você se indignar com esses péssimos exemplos que são dados no dia a dia, pequenos exemplos que ficam na impunidade. E você é culpado se você aceitar isso. Falaram contra a corrupção do PT? Corrupção do PT houve. Assim como houve corrupção em todos os 500 anos da nossa história. Houve corrupção na ditadura militar, escondida, mas houve. A imprensa não podia falar. Ninguém podia falar. Aliás, quem falava, sumia. E nós temos vários exemplos disso. E hoje nós temos um presidente, projeto de terrorista, um presidente que fez um plano para explodir quartéis, provado pela Polícia Federal de 1988, que foi julgado e no primeiro julgamento foi condenado, no segundo julgamento, assim meio estranho, ele foi absolvido, aliás, ficou em dúvida, né? Ficou empatado, em dúvida, é pró-réu, em que como gestor
Ele não enganou ninguém, falou que não conhecia nada de economia, não conhecia nada de nada. Afinal de contas, 27 anos como deputado, não produziu nada. Então, você também é responsável por essas mortes. E esses diretores, esses cargos comissionados que acabaram furando a fila, na maioria das vezes são aqueles cargos comissionados que mantêm a corrupção, porque não tem função técnica, não tem competência e estão lá simplesmente para manter a máquina da velha política, a mesma política que o presidente diz que era contra. E que não é, porque ele é produto dela. As mãos de todos que apoiam esse indivíduo, junto com ele, estão sujas do sangue dessas 220 mil pessoas. Porque eles propagaram e disseminaram tudo contra a campanha contra a pandemia. Então, reflita sobre o seu ato, reflita sobre a sua escolha e reflita para optar agora entre a vida e a morte. Cadeia é o que merece quem fura a fila. E está na hora também de nós pensarmos se já não passou o momento desse presidente sair pelos instrumentos que a democracia tem, porque afinal de contas ele não respeita a democracia. E cada vez mais que ele é pressionado, ele quer arrumar uma maneira de conseguir privilégios para vacina para quem é apoiador dele. Cuidado. Cuidado com o que você apoia. Se você é contra a corrupção, se você é contra os privilégios, se você é contra a morte, pense nisso.